Pai, Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Vou trazer hoje aqui alguns versículos para que a gente possa tá refletindo, né, meditando neles, que falam sobre ansiedade, sobre angústias, né, aflições, mas o principal foco é esse, ansiedade. E isso é muito importante, né, no nosso dia a dia, que a gente venha a ter isso em mente, em como lidar com a ansiedade, como vencê-la, porque a gente vê que a gente está vivendo num mundo em que as pessoas estão sofrendo muito, né, por conta desse mal, e então, assim, muito querendo as coisas para ontem, na hora delas, do jeito delas, e quando aquilo não acontece, se frustram, adoecem, se afastam de Deus e muitas outras coisas, né? Então vamos lá. Ó, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí continua, né? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos em todo o mundo. Amém? Olha só, esses 3 versículos aqui o Senhor, ele já nos dá a dica, a instrução de como agir e de como vencer a ansiedade, né? Olha só o que ele fala no comecinho: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, para a gente colocar em Deus a nossa ansiedade, a nossa preocupação, né? Os nossos desejos, os nossos quereres. E diz aqui, ó, porque ele tem cuidado de vós. Olha só como ele é específico. Ele tem cuidado de vós. Então, se ele cuida de nós, é óbvio que ele não vai deixar a gente desamparado, que ele não vai deixar a gente perecer em nada. Se ele cuida de nós, ele vai se encarregar de resolver tudo, toda e qualquer situação na nossa vida, né? Desde que a gente confie nele, espere o tempo dele e dê liberdade, né? Para que assim o Senhor faça. Mas aqui ele fala isso, que ele tem cuidado de vós. E quem cuida faz o quê? Quem cuida zela, né? Se encarrega de tudo. Quem cuida prepara, procura sempre fazer o melhor para que o outro fique bem, fique seguro, fique feliz, fique em paz, né? Nós que somos seres humanos, nós temos cuidado, né, um com os outros, vou dar um exemplo mais específico, com os nossos filhos, a gente quer cuidar, quer zelar, quer fazer o melhor, quer se encarregar que tudo corra bem, né, na vida deles. Quem dirá Deus, né, que é perfeito, que é amor, que não tem nenhuma falha. Aí no versículo 8 diz: sede sóbrios e vigiai. Seja sóbrio, seja uma pessoa racional, reflita nas suas emoções, nas suas atitudes, na sua conduta e tenha vigilância, né, para que o adversário não consiga te tragar, porque ele tenta de todas as formas. Às vezes ele tenta setando o nosso coração com um sentimento, um pensamento, um medo, uma preocupação, uma angústia que nasce e a gente começa a dar lugar àquilo, e muitas das vezes as pessoas se deixam ser consumidas pela angústia, pela aflição, pela preocupação e não buscam em Deus adquirir a paz ali, né? Como diz a palavra do Senhor, que ele tem a paz, né? Que excede todo entendimento. A pessoa fica ali se remoendo, se perturbando, se angustiando, se afligindo com aquilo, mas em momento algum não, eu vou orar, eu vou abrir meu coração para Deus, eu vou falar com Ele e para que Ele se encarregue disso, né? Para que Ele me ajude a agir com sabedoria, para que Ele me ajude a ter atitudes de fé, de confiança, para que Ele me ajude a ter esperança nele, para que Ele me ajude a continuar perseverando. Versículo 9: a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Olha só,
resistir firmes na fé. Ou seja, um dos principais instrumentos contra a ansiedade é a gente resistir a ela. Quando vir aquele pensamento que fica te maçante ali na sua mente, você tentar abandonar ele, tentar se ocupar com outras coisas, tentar focar, né, a tua mente, teu coração, até mesmo não só o teu corpo espiritual, mas o teu corpo físico em outras coisas, em outras atividades, para que você consiga resistir àquilo. Ou seja, né, resistir às nossas próprias fraquezas, não deixar ser dominado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelas nossas angústias, tentar ser mais racional. E o que fala aqui no versículo 9, que essas aflições se cumprem entre os nossos irmãos em todo o mundo. Ou seja, a gente entender que todas as pessoas passam dificuldades no mundo inteiro. Algumas estão passando pelas mesmas situações que nós e outras estão passando por coisas piores ainda, mais terríveis ainda, e conseguem ter paz, conseguem ter alegria, conseguem ter contentamento. E muitas vezes quem não consegue vencer a ansiedade, a angústia, são pessoas que elas enxergam o problema delas como se fosse a pior coisa do mundo, como se não existisse solução e como se só elas vivessem aquilo. Tanto que muitas das vezes você vai ver quando você tenta aconselhar alguém que está passando por algum processo, por alguma dificuldade, por alguma tribulação, a pessoa fica, mas você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe o que eu estou vivendo, você nunca passou por isso. Realmente, talvez você nunca tenha passado, talvez eu nunca tenha passado por o que aquela pessoa está passando, né? Pelo que aquela pessoa está passando, mas Deus sabe. Ele sabe de todas as coisas. E se Ele está permitindo que você passe por isso, se Ele está permitindo que fulano passe por aquilo, é porque Ele sabe que a pessoa pode suportar e também porque no momento certo Ele tem o escape, a solução, a resolução daquele problema e além disso Ele tem até mesmo uma recompensa, né? Um galardão por aquilo, desde que a pessoa consiga passar da maneira que Deus deseja, né? A pessoa seja aprovada por Deus. Então é isso que a gente tem que entender. E outro fato muito importante é que Deus, ele não trabalha na nossa ansiedade. Às vezes tem pessoas que ficam, mas eu já falei para Deus sobre isso, eu já tô há não sei quantos anos orando por tal coisa, por tal situação, por tal pessoa, eu já tô há tanto tempo com esse sentimento, com essa angústia, com essa aflição, e isso não passa, Deus não me responde, Deus não me atende. Só que Deus, ele, enquanto a gente estiver ansioso, enquanto a gente estiver se perturbando, ele não vai fazer, porque ele não vai trabalhar na nossa ansiedade, né? Ele precisa que a gente descanse, tenha paz e confie nele, para que ele faça as coisas do jeito que ele quer. E às vezes é isso também que as pessoas têm dificuldade em entender, em aceitar, que Deus, ele não vai fazer da forma que a gente quer, da forma que a gente espera, ele vai fazer do jeito dele e na hora dele. Eu até já falei isso em outro vídeo, que eu não lembro se é sobre tentação que eu falei no vídeo, mas é sobre o tempo de espera para que algo se resolva, ou para que algo se cumpra, ou para que algo aconteça, que essas coisas elas não acontecem no nosso tempo, na nossa perspectiva, para que elas tenham um significado maior na nossa vida, uma importância maior na nossa vida, um peso maior no nosso coração, uma memória daquilo, um testemunho mais impactante para nós mesmos e para aqueles que vão ouvir. Porque se toda vez que a gente tivesse um probleminha, uma dificuldade, seja lá o que for, Deus viesse e resolvesse na hora que a gente quer, pra gente não ia ter significado algum, talvez. Mas quando você espera, quando você tá buscando, quando você tá sofrendo há um certo tempo por algo, e Deus vem e faz, Deus vem e age em teu favor, aquilo cria dentro de você uma memória que você nunca mais vai esquecer. E
Aleluia. E isso serve para nos fortalecer, né? Para nos amadurecer, não só a nós, como a todos que estão em nossa volta. Olha só, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Olha só o que o Senhor fala aqui: não andem ansiosos por coisa alguma. Então, para Deus, não tem justificativa a nossa ansiedade. Não tem justificativa a gente se angustiar por algo, a gente se perturbar por algo. Ele quer que a gente tenha paz em todas as situações. Tem gente que fala, mas eu não sou Jesus, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo. Tá, mas se ele disse, é porque é possível, é porque tem jeito que consegue, entendeu? Então todos nós podemos conseguir. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha só o que o Senhor está falando. Não ande ansioso, mas me comunique dos seus problemas, dos seus desejos, das suas vontades, das suas necessidades. Me comunique como? Reclamando, murmurando, se revoltando com as coisas? Não, me comunique pela oração e súplica. Me comunique através da oração. Através da oração você se derrama ali diante de Deus, fala para Ele os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, as suas necessidades, as suas angústias, os seus sofrimentos, para que Ele assim venha te ouvir, venha te responder conforme a vontade dEle e no tempo dEle. Mas olha só o que diz: e com ação de graças, ou seja, com gratidão diante de Deus. Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu preciso que o Senhor age em tal área da minha vida, mas porque eu tô passando isso, mas eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças por esse momento, eu te dou graças por essa situação, porque eu sei que nisso o Senhor tem um propósito, uma vontade, porque eu sei que nisso o Senhor está operando, porque eu sei que nisso o Senhor está trabalhando. Ser grato a Deus, mesmo em meio à tribulação. E daí ele continua ali, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Ou seja, quando a gente abre o nosso coração para Deus, né? Quando a gente se comunica com Ele, comunica as nossas necessidades, comunica os nossos problemas ao Senhor, ali perdi o versículo aqui, com sinceridade, Ele derrama paz sobre o nosso coração. Por quê? Porque nesse momento Ele vai derramar o refrigério, você vai se sentir aliviado, porque você está desabafando, você está conversando com aquele que te compreende, aquele que entende você mesmo que você não saiba se expressar, né, do jeito certo, da forma correta. Então, sendo assim, ele guarda o nosso coração da angústia. Você, claro que você ainda vai ficar desejando aquilo, esperando por aquilo, mas você vai ver que você vai conseguir ter paz no teu coração. Determinada situação não vai mais te perturbar. Mateus 6, versículo 27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aleluia. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Era o que eu já tinha falado aqui, né, anteriormente, que para Deus não tem justificativa para nossa ansiedade, né, para a gente se angustiar, se afligir por causa de algo. Aqui ele deixa bem claro que não adianta a gente se preocupar, que não adianta a gente ser ansioso por nada, porque a gente não tem controle nenhum das coisas. A única pessoa que tem controle sobre tudo, né, o único que é soberano e que pode resolver é Ele. Ou seja, a preocupação, ela só nos atrapalha. Por que ela nos atrapalha? Porque ela nos tira do foco
daquilo que é importante. Às vezes a pessoa fica tão preocupada que só fica pensando naquilo, naquele problema, naquela situação, naquela pessoa, e acaba esquecendo de se dedicar àquilo que é importante, aquilo que realmente importa para ela e para as pessoas que estão ao redor dela, né? Tem pessoas que por causa da preocupação se afastam de Deus. A pessoa fica ali tão preocupada, tão aflita por conta de algo que começa a deixar de orar, começa a deixar de ir para a igreja, começa a deixar de ler a palavra do Senhor e ainda acha que tem razão, que tem motivo, né, para aquilo. Ou seja, então não adianta a gente se preocupar, a gente tem que entregar tudo nas mãos do Senhor e crer que Ele é poderoso para fazer aquilo que a gente espera, além do que a gente espera, né? Em Mateus 11, versículo 28 ao 30 diz assim: Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam em mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias a Deus, aleluia. Olha só, venham a mim. Isso é um dos pontos mais importantes também. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Olha só o que o Senhor fala, venham a mim, como eu disse ali, né, da gente ir desabafar com Ele, buscar socorro nele. Muitas vezes existem situações onde as pessoas começam a buscar diversas pessoas para desabafar, para ter ajuda em intercessão, para receber oração, para receber uma profecia, uma revelação, e não buscam a Deus, que é o principal, que é a chave de tudo. E com isso aí acaba se perturbando ainda mais, sabe por quê? Porque daí cada um começa a dar uma opinião, cada um começa a falar o que entende a respeito daquele assunto e a pessoa começa a ficar confusa e mais atribulada ainda. E também Deus não gosta disso, Deus não gosta que a gente exponha as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas angústias, aflições para as pessoas. Ele quer que a gente fale para Ele, porque só Ele pode resolver. Às vezes, claro, Deus vai permitir que você busque ajuda de alguém em oração, em intercessão, né? Deus vai usar pessoas para através da boca delas falar com você, mas isso é quando Ele quiser, e não qualquer coisa, né? Vou entrar ali no WhatsApp, fulano, não aguento mais isso, não sei até quando tal situação, não, vai, quando vier aquele desejo assim, eu preciso falar com alguém, eu preciso desabafar com alguém, vai orar, vai falar com Deus, e você vai ver assim que não existe coisa melhor na nossa vida, porque amigo é só Deus mesmo, aleluia, Jesus. Claro que Deus vai colocar, né, pessoas na nossa vida, vínculos, pessoas para estarmos em união, né, mas a gente tem que entender que aquela amizade de contar tudo, dos mínimos detalhes, como as pessoas dizem, o meu melhor amigo, aquele que sabe tudo sobre mim, assim tem que ser com Deus. Aprendam de mim. O versículo aqui, né, continua assim, daí, deixa eu pôr no versículo aqui de volta. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde do coração. Aprendam de mim. Ou seja, para a gente aprender de Jesus, como que a gente aprende dele? Conhecendo a palavra dele, né? Lendo, meditando na palavra do Senhor, ouvindo, né, pregações, e principalmente praticando a sua palavra. E quando a gente começa a aprender mais do Senhor, quando a gente começa a conhecer mais a Ele, a gente vai ver que a gente vai adquirindo as ferramentas necessárias para vencer as tribulações que a gente passa, né? Para vencer as ansiedades do nosso dia a dia. E o terceiro ponto aqui desse versículo: encontrarão descanso para suas almas. Olha só, primeiro ele diz ali, né, no início desses versículos: venham a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou dar descanso.
Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde do coração. Ou seja, primeiro passo para a gente ir a ele, segundo, aprender dele, né? Como eu já expliquei aqui. E então encontrar um descanso para as suas almas. Ou seja, só assim a gente vai encontrar descanso para nossa alma, né? Para o nosso coração, seguindo essas orientações de Deus. E é assim que a gente vence, é assim que a gente vence qualquer situação na nossa vida, né? Depositando a nossa confiança nele, tendo paciência para que ele trabalhe, para que ele haja no tempo dele. Ele não precisa não precisa, como que eu vou dizer aqui, me expressar, ele não precisa de tempo para que algo se cumpra, porque ai, Jesus, me fugiu a palavra. Porque para ele é difícil, porque para ele é complicado, demorado, algo assim. Não. Existe o tempo de Deus para que algo seja aprimorado em nós, né? Se algo ainda não aconteceu, se algo ainda não se resolveu, é porque alguma coisa dentro de nós Deus está ali organizando, transformando, mudando, amadurecendo, né? Aperfeiçoando, às vezes quebrando. Então é isso, a gente confiar no tempo de Deus, a gente deixar os sentimentos da nossa carne de lado, ser mais otimista, ser mais confiante nele, porque sabemos que para Deus nada é impossível, então não importa o quão difícil, o quão complicado seja aí o que você precisa ou o que você está vivendo, ele pode resolver e para ele não é nada. Para ele é fácil, para ele é simples, para ele é rápido. Então só basta a gente entregar nosso coração totalmente a Deus e abandonar a ansiedade e entender que ela só nos atrapalha, que existem sim maneiras de vencê-la, né? Como eu expliquei aqui em todos esses versículos. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.